é que eu ouvi uma história sobre Jesus em um determinado dia, numa escola bíblica que eu fui convidada a estar. Daquele dia em diante, me lembro bem, a história era Jesus, Pedro andando sobre as águas. E eu fiquei eufórica. Atenção! Se você quer entrar em forma e principalmente cuidar da sua saúde, venha para a WF Gym. Aqui você descobre os benefícios que cada exercício pode proporcionar ao seu corpo e ao seu bem-estar. Estamos localizados em São Miguel dos Campos, na principal do Estádio Ferreirão. Rua São Sebastião, bairro de Fátima, próximo à Praça Padre Cícero. Horário de funcionamento: segunda a sexta, das 5 da manhã às 9h30 da noite. Sábado, das 6 da manhã às 11 horas. Siga a gente no Instagram, @WFGym. WF Gym, promovendo saúde e bem-estar. Todo caminho começa com uma porta aberta para o conhecimento. Da educação infantil ao Fundamental 1, trabalhamos com o método FTD, que estimula a autonomia e o prazer de aprender. A partir do 6º ano, nossos alunos utilizam os Chromebooks, método da Geek One. Tecnologia que transforma o aprendizado. E agora, damos mais um passo com a Cultura Maker, em parceria com Nave à Vela, onde aprender é literalmente com a mão na massa. É aqui que a gente cresce, aprende e constrói o futuro. Colégio A Caminho da Vida, uma escola que ensina com princípios, valores e propósitos. Eps, é você mesmo. Seu dia tá muito corrido, né? Que tal nós damos uma pausa pra você? Aqui na Sana tem os melhores lanches do planeta. Nós temos lanches de atum e frango. São maravilhosos. Vamos experimentar. É bom. Gostei, é bom. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti e conceda sua graça e te dê paz. Amém. 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 E a bênção. Bom dia, Shalom, sou missionária Yara Mesquita e estamos aqui em mais uma sexta-feira com Conectados em Fé. Eu já quero agradecer a Deus por mais essa rica oportunidade. Quero agradecer também ao músico, a levita desta manhã, nossa amada irmã Márcia de Souza, do Ministério Betel. Quero agradecer também aos nossos parceiros de fé, aqueles que estão conosco, juntinhos, que acreditam no Conectados em Fé. Quero agradecer a Academia WF, através do Nil e da sua esposa Meire. Que Deus continue, meus amados, abençoando vocês. Quero agradecer também ao Colégio A Caminho da Vida,
através dos missionários Anderson e Diégena. Que Deus continue, meus amados, abençoando a vida de vocês e assando sanduíche natural através da Isis Mesquita. Que Deus, minha amada, continue te abençoando. Oh, aleluia, glória a Deus. Quero pedir também a vocês que nos acompanham no Conectados em Fé, para nos seguir nas redes sociais, Missionária Yara Mesquita, no Instagram e no YouTube, e Conectados em Fé no Instagram e também no TikTok. E está no ar o programa Conectados em Fé. E segue a vinheta. Estamos de volta com Conectados em Fé. E o tema desta manhã não poderia ser diferente. Glória a Deus, é mais um tema maravilhoso. Uma mulher de oração, fé, força e intercessão. No livro, na Bíblia, em Mateus, capítulo 7, no versículo 7 e 8, diz: peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Uma mulher de oração não é definida pela ausência de problemas, mas pelas suas respostas a eles. A oração para ela não é apenas um ritual religioso, mas o fôlego de sua vida, um diálogo constante e íntimo com Deus, que molda sua postura diante das adversidades. Glória! Mais do que pedir, a mulher que ora, ela também adora, confessa e agradece. E, acima de tudo, confia, estabelecendo uma conexão que lhe confere sabedoria e serenidade. A mulher de oração transforma o ambiente ao seu redor, ao colocar Deus como prioridade em sua vida. Ela equilibra família, trabalho e vida espiritual, mesmo nos dias difíceis. Sua fé se manifesta em gratidão e confiança, tornando-se um exemplo de que, quando as soluções humanas se esgotam, o poder de Deus é acionado através de uma vida posicionada em oração. Glória a Deus! A nossa convidada de hoje é natural de Mogi das Cruzes, em São Paulo, e filha de Osmarina Conrado, casada com Edmilson Alves, e é mãe de Davi e Luísa, e ela se converteu aos 9 anos de idade, glória a Deus, batizada nas águas em 1993, graduada em Pedagogia e Teologia e coopera como missionária na Igreja Batista Vida. E ela também é professora, glória a Deus. Quem é a convidada de hoje, produção? A nossa convidada, ela tem o hábito de ler, principalmente a Bíblia. Andréa Cristina Souza da Silva, missionária Andréa, seja bem-vinda. Glória a Deus, bom dia, missionária. Bom dia. A senhora está no Conectados em Fé. Glória. E é uma honra ter a senhora conosco nesta manhã. Bom dia mais uma vez, bom dia a todos. É uma honra para mim. Fico muito feliz de poder fazer parte deste programa, deste evento que está acontecendo em São Miguel dos Campos agora, Amém. Que é ter o Conectados em Fé. Uma alegria imensa. Glória a Deus. Nós estamos no mês das mulheres. E o tema não poderia ser diferente. Então, nesta manhã, missionária, o que é ser uma mulher de oração para a senhora? O tema foi baseado em oração, em intimidade com Deus. Então, o que é ser uma mulher de oração?
Bom, Yara, na minha concepção, a oração, ela é praticamente a nossa respiração. Glória a Deus. A pessoa que se converte ao Senhor, a pessoa que começa a ter uma vida com Deus, ela precisa fazer da oração um hábito constante. Claro que nós temos os nossos momentos de oração, de clamor, de intercessão, mas a conversa com Deus, ela precisa ser constante, né? O Senhor precisa estar com você o tempo todo. Então, a oração é esse respirar da vida do crente, é esse respirar na nossa vida, na nossa caminhada. Sem oração, a gente não consegue muita coisa não, porque é uma conversa. E quem melhor para nos dar respostas a perguntas para o nosso dia a dia, para as nossas dificuldades, para os nossos dilemas da vida, senão o nosso Senhor, nosso Pai. E precisa ser por meio da oração. O que não pode acontecer é da oração ser apenas naqueles momentos específicos. Tem uma frase muito interessante que eu gosto muito, eu não me lembro quem a falou, mas eu carrego ela comigo, que eu não oro mais que 10 minutos, mas eu também não passo 10 minutos sem orar. Então, assim, é essa conversa constante com Deus, no nosso silêncio, na nossa intimidade com Deus, e até isso no dia a dia, né? No nosso cotidiano, mesmo na nossa vida agitada, né? Que nós vivemos no dia de hoje, mas nós precisamos estar ligadas em oração o tempo todo. Glória a Deus, é verdade. A oração, ela nos faz ter intimidade com o Senhor, estar mais perto do Senhor, né? Ser conduzido pelo Senhor. Nós precisamos verdadeiramente ter uma vida de oração. É como a senhora falou, é o nosso fôlego. Nós precisamos. É necessário. Principalmente no tempo de hoje, na época de hoje. Precisamos. É verdade. Estamos vivendo dias diferentes, né? E até difíceis. Por que não dizer isso, né? É a realidade da nossa vivência. E a oração é a base de sustento, porque a oração é a conversa com o Pai. É verdade. Glória a Deus. Glória a Deus. É desse jeito, amados. Precisamos. É questão de sobrevivência. Precisamos viver uma vida de oração. Glória a Deus. Missionária. Quais são, né, os maiores ladrões, vamos dizer assim, do tempo, né, que impede a mulher de hoje, a mulher moderna, de ter uma vida de oração constante? A gente sabe que é uma correria, é trabalho, é filhos, é o ministério. E muitas vezes o tempo passa, o dia passa e a gente não teve aquele momento. Eu acho que o que rouba muito hoje, como você mesma já mencionou, a nossa condição de oração é o muito fazer, né? Chegamos a um tempo, né, onde a mulher ela acumulou muitas coisas para fazer. Nós precisamos estar em muitos ambientes ou estar resolvendo muitas coisas. Mas o convite do Senhor que foi feito a Marta ainda está de pé, né? Nós precisamos, como diz o livro, né, nós precisamos ser Maria, né? Prestar atenção, ser Maria, mas também viver como Marta. Nós temos que ter esse equilíbrio entre as duas realidades, né? O que não pode é uma suprimir a outra, né? A questão de muitas coisas para fazer, as distrações hoje são imensas, né? Nós, infelizmente, chegamos a um nível de que as nossas distrações, principalmente, vamos ser claros, as nossas distrações hoje são mais digitais, né? A gente muito se acumula com o mundo digital, com as conversas, e poucas vezes nós nos lembramos, né, de, peraí, eu preciso parar um pouquinho, né? Então, refletir nessa qualidade de tempo que nós estamos oferecendo para o Senhor é importante nos dias de hoje, né? Então, assim, não precisa ser obrigatoriamente pela manhã, não precisa, eu preciso fazer o meu devocional às 6 da manhã, ter que fazer meu devocional ao meio-dia. Não precisa ser definido um horário, precisa ser definido um tempo. E esse tempo, o Senhor mesmo vai te mostrar qual é. Mas é preciso prestar atenção nisso. É verdade. Precisamos estar sensíveis para ouvir.
Ouvir a voz de Deus, Exato. a direção de Deus. E a senhora falou algo aí muito importante, né? A questão de Marta e de Maria. Né? Muitas vezes estamos vivendo muito como Marta, sobrecarregada, Demais. né? Com tantas coisas, tantos afazeres, mas precisamos ter o nosso momento de Maria, né? De Exato. chegar ali aos pés do Mestre e ficar. É interessante a história de Marta e Maria nesse contexto, né? Quando Jesus a repreende, porque Jesus não repreende a hospitalidade de Marta. É verdade. Marta não estava deixando a desejar, muito pelo contrário, quando eu penso nela, você imagina você receber na sua casa mais de 20 pessoas, né? Assim, que a gente possa mais ou menos contar, né? Porque eram pelo menos 12 discípulos, mais as mulheres que andavam e ainda tinha mais algumas outras pessoas. Então, você recebe um grupo de 20 pessoas que chega mais ou menos vieram de uma longa jornada, precisam descansar, precisam se alimentar. Marta queria servir, mas naquele momento o servir de Marta não deveria ser trabalhando, seria prestando atenção ao Mestre, porque ele diz, em pouco tempo eu não estarei mais aqui. Então é esse contexto que a gente precisa trabalhar. Marta foi muito útil ao Senhor e era uma serva amada por ele, mas naquele momento ela precisaria ter prestado atenção ao timing, vamos dizer assim, né? Aquele tempo, não, agora eu vou deixar os afazeres para os servos, vou dar aqui as ordens e vou deixar, mas eu vou prestar atenção no que ele está ensinando, né? Então é essa a ideia de hoje, né? Assim, o mundo está sobrecarregando a gente e nós estamos realmente muito ocupadas. Então a gente precisa ligar isso, né? Sintonizar melhor ali com o Senhor, ver qual é o momento que ele está nos chamando, porque às vezes ele nos chama no meio de uma lavagem de pratos. Às vezes ele nos chama quando a gente está cuidando do filho, né? Às vezes ele nos chama quando a gente está fazendo um almoço e o Senhor nos chama, às vezes não é nem para nos tirar daquele ambiente, mas é para que nós, ali naquele ambiente, chamemos a presença dele, para que ele também esteja conosco e ali a gente pode absorver dele isso. Verdade. É interessante. Naquele momento que o Senhor nos chama, como a senhora falou, muitas vezes não é para nos tirar, né, do ambiente do que a gente vem estar fazendo, mas incluir Jesus no que nós estamos fazendo. Exato. Glória a Deus. Aleluia. Que manhã maravilhosa. Gente, eu tenho certeza que vocês que estão aí nos acompanhando, nos assistindo, estão sendo abençoados pela palavra do Senhor. Glória a Deus. Missionária, o que muda em uma casa é quando se tem uma mulher de oração dentro dela? Muda tudo. Porque Jesus chegou. E não tem um encontro sequer com Jesus que alguma coisa não se transforme. Nós temos na Bíblia várias situações dessa visita ou dessa moradia de Jesus, né, junto a gente. E a oração, ela vai trazer uma paz, um equilíbrio. Ela vai te dar um momento para você não surtar, porque como a gente está dizendo, muitas vezes você está com tantas coisas para fazer que o cérebro mesmo, nós estamos falando de saúde agora, o cérebro mesmo ele quer entrar em pânico. Então, esse convite de oração, talvez esse seja um dos momentos que o Senhor falou assim, vem cá, né, vamos conversar. E esse equilíbrio vai acontecer. A palavra do Senhor vai nos dizer que para a gente não andar ansioso, mas apresentar ao Senhor todas as nossas petições, todas as nossas necessidades, por meio da oração, da súplica. E aí a palavra diz, e Ele vai cuidar de vocês. Então, assim, a oração é primordialmente o ponto de equilíbrio, de autossustento, de sustento do alto, na verdade, né? Da parte do Senhor. É aquele instante onde você ouve a voz mesmo do Senhor e reflete, peraí, o que meu Jesus está falando? E essa pergunta precisa ser feita muitas das vezes, porque nós estamos dentro de um problema
dentro de uma dificuldade, e se a gente não correr para a oração, mesmo que uma oração mental, você está no seu ambiente de trabalho, por exemplo, e você surge um conflito que você precisa resolver, você não pode largar tudo, espera aí que eu volto já. Não, você precisa resolver aquilo naquele momento. Aí vem a passagem que vai nos dizer, estejam em espírito de oração, né? Então, assim, na nossa casa, a oração, ela traz isso, ela traz a paz, o equilíbrio, e ela vai abrir com clareza as janelas, né, para que a luz do Senhor entre e ilumine todo aquele ambiente, né, através daquilo que Ele tem para a gente, para nos dizer, para que a gente possa resolver melhor e viver a paz de Cristo. Glória a Deus, aleluia. A oração, ela tem o poder, né, de mudar todas as coisas, né? E uma mulher que ora, uma esposa que ora, uma mãe que ora, uma filha que ora, pode ter certeza que grandes coisas o Senhor fará na tua casa e na tua família através da sua oração. Glória a Deus! Missionária, diante do silêncio de Deus, porque sabemos que muitas vezes nós oramos, buscamos e o Senhor se mantém em silêncio, né? A reação é desistir ou continuar batendo a porta? Com certeza continuar batendo a porta, com certeza. Desistir não existe no nosso dicionário. Aleluia. Não deveria existir, né? Então, assim, a desistência não vai nos levar a lugar nenhum. A persistência, a continuidade, sim. Mas quando a gente está dentro de uma situação e o silêncio de Deus ecoa, é doloroso, né? É fácil para a gente dizer, eu esperei, eu saí vitoriosa, e a gente até passar para o outro assim, calma que Deus está em silêncio, mas está trabalhando. É o nosso recurso. A gente sempre é o nosso fala recurso de isso. apoio, né? Não, Deus está em silêncio, mas está trabalhando. Eu acredito nisso, né? Porque o Senhor jamais vai nos deixar sem acontecendo algo por nós, para nós, né? Mas assim, o que nós devemos fazer dentro desse silêncio? Porque a nossa mentalidade humana quer ouvir algo. A nossa mentalidade humana quer respostas, né? Nós fazemos indagações e a nossa impaciência, ela existe na nossa carne, né? Então, o que nós precisamos fazer no momento do silêncio? A gente fez a oração, a gente já entregou tudo ao Senhor e agora faz o quê? Adore. É uma das coisas que eu sempre falo, né, para as pessoas que estão comigo. Quando você sentir que o silêncio chegou, é a hora de cantar. Porque é bom quando a gente está num silêncio e você começa a adorar e você começa a cantar. E muitas das vezes aquela adoração, aquele louvor é o que vai te apaziguar para te manter na espera. Aleluia. Né? Você vê que o rei Saul, quando estava muito agitado, ele precisava ouvir uma canção, né? Então vem Davi, né? Aparece Davi na história, porque a música ela tem essa praticidade, não tá à toa não, que existe aqueles salmos, né? Tem algumas irmãs que às vezes chegam e falam, mas eu não sei cantar, eu não sei adorar. Assim, olhe para os salmos. Todos os salmos são adorações, mas e o ritmo? O ritmo é você e Deus. É verdade. Né? Tem canções que só você vai cantar para o Senhor e Ele vai receber. Então você fazer uma adoração, fazer um lamento mesmo em forma de canção, derramar suas lágrimas, chorar mesmo naquele momento de silêncio, mas não por desespero. Não pode ser por desespero, precisa ser como algo sentindo a presença do Senhor, porque Ele está ali. É verdade. Né? A palavra do Senhor nos garante que Ele nunca nos abandonaria, Ele nunca nos deixaria só. Então, mesmo em silêncio, a segurança do Pai ela é real. A gente vai pensar muito em criança, por exemplo. Quando uma criança é pequena, muitas das vezes ela está chorando e a gente diz o quê? Calma, mamãe está aqui. Só de ouvir a voz, né? A mamãe está aqui, aquela frase já ecoou e a criança já se tranquiliza, né? Ou um pai, né? Que está ali a fase da criança brincar e tudo. E acontece também, às vezes, sentir, olhar para um lado, olhar para o outro e não ver ninguém.
Aí, pai, né? E o pai tá lá no outro cômodo, né? Papai tá aqui, vai já, pronto. Ali a criança se tranquiliza. Verdade. Essa é a presença de Deus para nós, né? Ela é constante, ela é real. O que nós precisamos fazer nesse momento de silêncio é cantar, é adorar e aguardar que a resposta chega já. Glória a Deus. E assim, interessante, que muitas vezes nós oramos e a resposta não chega, né, de forma imediata, mas não podemos esquecer que o Senhor, Ele está atento às nossas orações. Sempre, sempre. Ainda que Ele não responda logo, mas Ele está ouvindo. Sempre. O Senhor colhe Verdade. tudo. Nada nessa ecoa sem rumo, né? Então, assim, a nossa oração ela vai ecoar na eternidade. Para este tempo, para um tempo futuro, a nossa oração que foi Aleluia. lançada, ela vai ecoar Glória na a eternidade Deus. do Senhor. É verdade, é desse jeito. Aleluia! Nós vamos para a nossa próxima pergunta. Pastora, a senhora tem um lugar e um horário específico para falar com Deus? Tenho. Como eu disse, isso independe, é de pessoa para pessoa, Verdade. mas eu gosto do silêncio noturno. Eu gosto da noite. Eu gosto de... Coloquei os filhos já foram dormir, o esposo já está descansando, a casa já está toda ali organizada. Aí é o momento que eu sento, vou conversar com o Senhor, vou ler a palavra, vou ouvir um louvor. Às vezes não abro a boca, mas a presença me enche. E às vezes eu falo até cansar, né? Porque tem situações que acontecem, mas assim, eu prefiro o silêncio da noite. Eu gosto muito da noite, eu gosto muito da madrugada. Confesso que às vezes, né, o cansaço, tudo, não me deixa romper, mas eu gosto muito da madrugada. É sempre... eu acho que é essa questão mesmo de você conseguir priorizar, né, naquele momento, né? Há uma canção até da Ludmilla Ferber que fala muito sobre isso, né? Que alta madrugada vai, já estou deitada, mas ouço Deus me chamar. Eu gosto muito dessa canção, porque quantas vezes, às vezes a gente abre o olho e perde o sono. Não. Acorda do nada. Não perdeu o sono, não. Você vai ganhar muito agora. Levanta e vai conversar com o Senhor, né? Então, assim, eu tenho... Meu esposo é compositor e acontece com ele também, já aconteceu várias vezes, dele acordar, sair do quarto... Aí eu falei, tá onde? Tá na sala, tá fazendo o quê? Tá escrevendo, tá compondo. Então, assim, esses momentos são importantíssimos, não desperdice. Aí, mais uma vez, a gente volta na questão do cansaço, né? Muitas vezes a gente quer ser vencida pelo cansaço, mas o Senhor muitas das vezes não quer um longo tempo, mas Ele quer um tempo com você. Pode ser 10 minutos, 15 minutos. Você pode conseguir romper ou não a madrugada, mas o importante é você falar assim, pai, eu tô aqui. Vamos conversar um pouco, o Senhor quer falar alguma coisa comigo? Ou então é você que precisa desabafar, você precisa falar. Muitas das situações de doenças emocionais, né, Yara? A gente vive hoje, né, as pessoas, a nossa sociedade, e muitas das coisas é porque a gente guarda. A pessoa engole o choro, a pessoa guarda, né, aquela coisa, aquela dor daquele dia, e se a gente não coloca isso para fora, a gente vai ter uma consequência na nossa saúde também. Então, muitas vezes o Senhor está acordando você pela madrugada. Você teve um dia agitado, você teve um dia cansativo, você fala, eu quero deitar e dormir, mas lá pela noite, madrugada, o Senhor te chama, porque ele fala assim, a gente precisa descarregar o que está aí dentro, porque senão isso vai te fazer mal. Então, assim, é aquilo que a gente falou anteriormente, é dar ouvidos, né, ao Senhor, prestar atenção e não perder as oportunidades. Você já está sem o sono mesmo? Levanta, vai conversar com o Pai, né? É isso. Glória a Deus. Então, gente, olha, vai aí ouvindo, vai prestando atenção, vai aí vendo, né, as direções que o Senhor está te dando. Glória a Deus, para estar mais perto, né, para te trazer mais para perto dele, porque
esse é o objetivo do Pai, né? Fazer com que os filhos estejam cada vez mais perto dele. Glória a Deus. Pastora, qual a experiência que mais te marcou ao ver assim claramente que Deus mudou a situação através da sua oração? Assim, você estava vivendo algo e você orou e você viu assim o agir de Deus rapidamente. Eu vou dar um testemunho rápido agora sobre o início do meu casamento. Quando nós estávamos noivos, tanto o esposo, né, naquele tempo meu noivo, como eu, não tínhamos lá muitos recursos, mas a gente queria casar, não tínhamos, iríamos morar de aluguel, né? Essa era a ideia, né? Minha mãe até na época propôs ajeitar 2 cômodos na casa, mas a gente falou assim, não, a gente quer ter nosso cantinho. Só que eu orei, eu falei, e é interessante você me perguntar isso, não estava, né, nem estava programado a dizer algo a respeito, mas me lembrei o quanto Deus é específico em nos ouvir. E nesse dia, nessa noite, na verdade, eu fiz uma oração muito específica e 2 coisas são bem importantes. Primeiro, eu não abri a minha boca, não falei, não verbalizei em alta voz. Eu orei mentalmente, me coloquei de joelho, orei mentalmente, mas eu fui muito específica. E eu falei assim, Senhor, eu quero tanto dar sequência nesse casamento. O Edmilson já tinha ministério, ele já tinha sido levantado como um adorador na época, então a gente queria muito dar continuidade nisso e precisava desse ajuste final, que era a gente casar. E eu falei, Senhor, eu quero muito ter uma casa. Eu quero muito ter uma casa. E pode ser uma casa simples. Olha, Deus, 2 cômodos já é suficiente, o meu quarto, a minha sala com cozinha integrada. Mas assim, mesmo que seja pequena, a gente morava em São Paulo na época, então lá as construções são menores, né? Aquilo já era satisfatório e eu orei bem específico. Eu tinha a experiência com a minha mãe, com a minha família, de morar em que a gente chamava de área verde, que eram terrenos doados por prefeitura e tudo mais. E eu orei e falei assim, eu quero 2 cômodos arrumadinho, pode até ser em área verde, Senhor, mas sendo nosso, vai ser para a tua glória. Missionária Yara. Não me lembro quanto tempo se passou dessa oração, mas não foram, assim, questão de meses. Meu esposo me liga, meu noivo me liga e fala, consegui um terreno. Eu falei assim, consegui um terreno? Como assim? Não, a gente não tinha orçamento para aquilo, né? Ele falou assim, apareceu um negócio aqui, foi muito bom. Eu já estou indo no depósito de material de construção e eu já vou comprar. Tá certo. Na noite, ele foi me visitar e ele chega com a planta que ele mesmo desenhou, porque era algo, né, simples. Desenhou a planta da casa e a gente não tinha conversado a respeito. E quando ele chegou, que ele me mostrou a planta, eu comecei a chorar. Porque foi exatamente do jeito que eu falei. Eram 2 cômodos, a cozinha, sala integrada, o nosso quarto e o banheiro, obviamente, com a garagem. E o terreno, a gente tinha conseguido um bom negócio numa área verde. E eu conto esse testemunho e eu até brinco com as pessoas que eu falo assim, olha, você ore e peça coisas maiores, viu? Porque se vocês pedem pequeno, vocês vão receber pequeno. Se vocês pedirem, eu podia ter pedido uma mansão um pouco maior, eu podia ter pedido uma casa um pouco maior. Ah, se eu soubesse que o Senhor ia responder tão rapidamente, eu teria pedido uma piscina. Claro que eu falei isso num tom de brincadeira, o Senhor sabia que eu estava muito satisfeita com o que eu estava recebendo, mas essa foi uma das situações. A gente já viveu outras mais, a gente teve questão de saúde da nossa filha quando era pequena, assim, que também foi muita questão de oração. A minha gestação com o meu filho também, eu tive descolamento de placenta, então assim, eu precisei confiar no Senhor e eu passei assim, não foi só eu orando não, eu movimentei a igreja inteira, eu peguei para as intercessoras, minha mãe, todo mundo, vamos orar. E o Senhor foi fiel até o fim, tá aí o meu filho, minha glória filha. A Deus. Glória. Então, assim, Deus é o Deus que responde orações. Aleluia!
Glória a Deus, o Senhor, Ele responde, meu amado, minha amada, às suas orações. Continue orando, continue crendo, acreditando, porque o Senhor, Ele responde a tua oração. Glória a Deus por este Deus maravilhoso. Aleluia. Pastora, qual versículo a senhora tem assim como base nos momentos de oração, nos momentos de guerra, de dificuldade? Eu faço muito uso, né, mentalmente de Efésios, óbvio, né, que a gente a gente entende os níveis de oração, eu falo isso, mas isso é um assunto bem mais extenso, né, vamos tentar resumir, porque tem a sua oração de adoração, seu louvor, tem seu clamor, tem sua súplica. Então, cada um vai entrar num estágio, num nível de oração. A súplica é o mais intenso. Você, muitas vezes, a palavra vai nos dizer que nesses momentos a gente pode ter aquela passagem bíblica que diz que o Espírito Santo vai interpretar os gemidos inexprimíveis, com gemidos inexprimíveis, né? Porque é a súplica, aquela oração que você não consegue verbalizar. Né? Então, assim, entendendo isso, a gente vai tendo alguns recursos, né? Então, assim, Efésios, né, capítulo 6, a armadura de Deus é essencial para você iniciar seu momento de oração, porque os contra-ataques, eles são reais. Verdade. Né, Maiara? Eles são reais e então nós precisamos estar prontos diante disso, né? E confiar. A palavra do Senhor, eu costumo falar assim que nós precisamos aprender a orar a palavra. Né? Das leituras que eu gosto de fazer é um livro que chama Orando a Palavra. Eu tenho, é da Valnice? Isso, eu tenho, né? Assim, então, orando a palavra, a gente não tem como errar. Né? Não tem como a gente errar o alvo. Por isso que é bom, interessante e importante a gente ter a leitura bíblica, porque muitas vezes no seu devocional você vai ter a oração de Ana, por exemplo, aquele clamor de Ana ali. Você vai ter orações como a de Davi, né, quando foi ali traído ali as pessoas que estavam próximas a ele. Então você tem oração para toda e qualquer situação. Verdade. Né? Então pontua, né? Coloque ali, faz um livrinho. Eu sou da que gosta de escrever na Bíblia. Minha Bíblia é toda marcada, não tenho problema com isso. Mas tem gente que gosta de manter branquinha. Arruma um livrinho, mas faz, olha, Salmo 51. A oração de guerra, né? Salmo 18. Então, assim, ter essas ferramentas é muito importante. Porque a palavra do Senhor diz que nós pedimos e não recebemos, porque muitas vezes nós pedimos mal. Nós não sabemos pedir, né? Nós não sabemos pedir. Como eu falei agora, né? Do testemunho, né? Muitas vezes nós recebemos aquilo que não pedimos porque a gente pediu de um jeito diferente. Não é que o Senhor não entendeu, não é isso, porque o Senhor é Deus, é soberano. Mas o ecoar daquela oração vem pra gente que você fala assim, mas espera aí, por que está acontecendo? Uma das coisas que eu costumo dizer, muitas vezes a gente está orando por transformação. Ai, Senhor, muda a minha casa, muda o meu ambiente. E de repente chega um vento que bagunça tudo. Né? E você fala assim, mas Deus, eu estou orando para que o Senhor venha transformar a minha casa. E eu costumo usar a metáfora assim, no dia de faxina, a gente bagunça tudo primeiro, para depois a gente limpar e organizar. Então, assim, a gente precisa ter essa clareza. Essa oração que eu estou fazendo agora, ela pode surtir um efeito e eu preciso estar preparada para isso. Verdade. Então, fazer a leitura bíblica, encontrar textos que mostrem pessoas vivendo situações parecidas e você falar, eu vou orar desse jeito e confiar no Senhor. Confia em Deus, espera nele, ele tudo fará. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus, é desse jeito, gente, é dessa forma. E interessante que, da mesma forma que as orações, nós temos que saber como estamos orando, de que forma estamos pedindo ao Senhor. A pastora falando, e rapidamente me veio à mente a questão também dos louvores, as letras, né? Muitos louvores que a gente, às vezes, canta ali, né? Está proferindo ali a palavra. Exato. Né? Tem até um louvor, aquele, né? Entra na minha casa, né? Mexe com a minha estrutura, acho que é mais ou menos assim. É isso e aí, quando o Senhor começa a mexer,
Você põe a mão na cabeça. Meu Deus! Verdade. Então, é dessa forma. E aí nós temos que estar preparados. Exato. Para a mudança que a gente pede ao Senhor, para a transformação que a gente pede ao Senhor. É verdade. Quando nós falamos, Senhor, mexe, tira o que não te agrada, tira de mim. Mas muitas vezes aquilo que não agrada ao Senhor e que Ele precisa tirar é algo que vai nos fazer sentir, sofrer, chorar, mas é necessário também. É necessário. O Senhor tirar de mim o que não cabe mais aqui para colocar o que Ele tem dele dentro de nós. É verdade. Então é necessário. Glória a Deus por este momento. Aleluia. Eu já quero também nesta manhã mandar um abraço para o pastor Renisvan. Glória a Deus, pastor, que Deus continue te abençoando, o Senhor, a sua família, o teu ministério. E obrigado por liberar essa pastora maravilhosa, cheia da presença do Senhor, para estar conosco nessa sexta-feira. Que o Senhor continue abençoando a tua vida, pastor Renisvan. Glória a Deus. E olha, gente, nós vamos falar nesta manhã um pouquinho sobre a Maria Sofia. Essa criança que está aqui, gente, ela precisa fazer uma cirurgia, e aqui está pedindo, que a gente venha estar contribuindo para que ela possa realizar essa cirurgia. Está aqui a chave Pix, no nome de Maria Aline dos Santos. Essa criança, ela precisa fazer a cirurgia, onde tem gente falando o problema dela. Aqui, ela precisa fazer esse tratamento, Então, assim, gente, vamos ajudar. Se você pode, e é uma quantia tão pequena, eles estão pedindo ajuda de R$20. Então, se você pode, faz, contribui. A gente sabe que nós oramos, mas precisamos também orar e contribuir. Então, essa criança, ela é da cidade de Roteiro, está aqui a chave Pix, está aqui o número também, o contato da pessoa responsável, você pode também estar ligando. Então, gente, vamos ajudar, vamos ajudar, porque nós precisamos sentir a dor do nosso irmão. Precisamos sentir. Então, é uma criança e ela precisa da minha e da sua ajuda. Amém? Então, gente, que você possa, nesta manhã, vocês que nos acompanham, a gente já fez outras solicitações com outras pessoas, e eu sei que aonde o conectado, onde Deus tem permitido o Conectados em Fé chegar, eu sei que vidas estão sendo tocadas, e eu sei que você, tem ajudado, tem contribuído. Então, não será diferente com a Maria Sofia. Amém? Então, minha pastora, qual a mensagem nesta manhã a senhora deixa para as mulheres que desejam começar uma vida de oração, mas não sabe como, às vezes não tem força, não sabe como iniciar? Como a senhora falou, às vezes começa pouquinho, com pouco tempo, mas o importante é começar. Qual mensagem a senhora deixa nesta manhã? Bom, a mensagem que eu deixo é exatamente essa. Comece. Não precisa você fazer grandes sacrifícios, você se expor assim, eu preciso fazer 1 hora. Não, você precisa conversar com Deus. Então, é aquela coisa do medicamento, do remédio. É de 8 em 8 horas, é de 4 em 4 horas, é de 6 em 6 horas. É doses diárias, Então, assim, nós temos muitos recursos, questão de livrinhos de oração, aqueles devocionais que são menorzinhos, isso ajuda muito. Vamos usar a ferramenta da internet, para uso certo da coisa, Então, nós temos vários canais que trazem essa questão, da oração em determinados horários, motivos de oração.
Lá na igreja mesmo, a gente tem, por exemplo, no mês de setembro, nós fazemos o 21 dias de oração e são as mulheres que direcionam esse tempo. Então, nós temos pelo menos 21 dias, 21 razões, motivos. No meu Instagram, no Instagram da igreja também, tem motivos de oração, assim, mesmo que você pegue do ano passado, mas vá lá, são razões de oração, motivos de oração, arruma uma folha, um caderninho, hoje eu vou orar pelos filhos, amanhã eu vou orar pela esposa, depois amanhã eu vou orar pelos parentes, vou orar pela situação de trabalho, e ali você vai tendo essa prática. O Senhor entende as nossas orações. O que nós precisamos ter claro no nosso coração é a intenção, né? Então, assim, eu estou orando para que o Senhor... vamos supor, dê um bom emprego para o meu filho ou para minha filha. Tá, mas você quer esse emprego para quê? Precisa ser para a glória do Senhor. Precisa, a intenção de tudo que a gente vai pedir diante de Deus precisa ser para a glória dele. Então, assim, eu quero fazer uma viagem. Não está errado a gente passear, a gente se divertir, sair com o esposo, sair com a família. Não, nada disso é errado. Mas a intenção precisa ser real. Senhor, eu quero sair com a minha família, eu quero ter um momento de descanso, eu quero poder aproveitar, estreitar os laços, porque isso glorifica o Senhor. Né? Eu quero abrir um negócio, né? Eu quero ter um empreendimento, eu quero... Ai, Deus, eu estou tentando tanto ser empreendedora. Mas por quê? Porque eu quero abençoar pessoas, eu quero, com o meu trabalho, abrir outras vagas de emprego. Então, a intenção de oração, ela precisa ser real. E essa a gente não consegue esconder, não. Né? Então, assim, que nós sejamos sinceros com Deus. Né? A palavra sinceridade, a palavra sincero vai dizer sincera, sem algo que impeça a verdade de aparecer. Então, assim, que nós sejamos sinceros com o Senhor. Que nós sejamos sinceros com aquilo que o Senhor tem para nós. A palavra dele vai nos dizer que tudo é dele, por ele e para ele. Né? Então, assim, eu recebo dele, eu vivo por ele e preciso devolver para ele. Então, essa é a realidade de quem quer viver em oração e mudar a sua vida. Porque, como eu costumo dizer, nós temos inúmeras canções, nós temos inúmeros pregadores, uma rede social hoje, né, com muitas curtidas e tudo mais, mas tudo isso vai passar. O que verdadeiramente fica é a palavra do Senhor e a nossa intimidade com Deus, a nossa conversa diária com Ele. Então é isso que vai nos manter no dia da dificuldade. Porque quantas canções a gente já nem lembra mais, né? Você vai, um dia ou outro, você pode até lembrar de uma letra. Pregações que naquele dia que você ouviu foram impactantes, você saiu da igreja regozijado, mas que hoje você não consegue, né, manter aquilo tão presente na sua vida. Mas quando você faz a leitura da palavra, que você vai para a oração mediante aquela palavra, né, você abre a sua Bíblia, lê um versículo bíblico, isso é uma rotina básica. André, como é que eu começo? Pega a sua Bíblia. Eu costumo dizer isso. Coloca um louvor. Pode ser no seu celular. Se for no celular, de preferência uma música baixada, para não entrar comercial no meio. Né? Põe um louvor, ouça o louvor, abra a sua Bíblia. Não precisa ser aquela leitura que a gente chama de leitura mágica. Você pode fazer também. Não, Senhor, hoje eu vou ler um versículo aleatório. Vou abrir a Bíblia. Abre. Mas você também pode fazer uma leitura... organizada, né? Como a gente está fazendo agora o livro de Romanos lá na congregação que a gente direciona. Então, li o capítulo 1 de Romanos. O que você destacou ali? Senhor, eu vou orar por essas causas. Trazer para a sua vida, qual é a minha realidade diante daquela leitura? Eu me encaixo nesse texto? Esse texto está falando comigo ou com alguém conhecido? Então, assim, mediante aquilo, ore, converse com o Senhor. Aí você vai, primeiro, louvá-lo, né? Senhor, nós te adoramos. Aí você vai pedir perdão, né? Que essa é mais ou menos a escala da oração. Você pede ali, Senhor, me justifique, porque o inimigo muitas vezes vem, você está orando por quê? Para que você está fazendo isso? Você não é digna disso. Ele faz isso. Então você adorou o Senhor, agora você, Senhor, me perdoe, me justifique, me lave diante né, desse mundo corrompido, que as minhas vestes agora estejam brancas diante de Ti, mesmo com todos os problemas, Senhor, hoje eu quero Te entregar a minha oração sincera. Aí você vai para a petição, aí você, Senhor, eu quero Te apresentar a minha família, essa causa na justiça. Aí você fez a petição, agora agradeça.
Senhor, e eu te agradeço. Eu te agradeço porque eu sei que a minha família é uma bênção. Eu já sei que a petição vai ser respondida segundo a tua vontade, né? A gente sempre precisa lembrar do que Jesus nos ensinou. Seja feita a tua vontade. Né? Então, assim, quando nós oramos, nós precisamos colocar isso como prioridade, porque muitas das vezes nós queremos a nossa. E aí a gente volta na questão da intenção da oração. Eu quero que seja feita do meu jeito, eu quero a minha resposta do jeito que eu planejei. E o Senhor falou assim, não é assim que funciona. Porque muitas das vezes para mexer num ambiente eu preciso mexer em outros. Eu preciso desocupar um espaço para colocar as coisas aqui certas. Então, tudo isso precisa existir dentro da oração. Então, você começou o seu momento de oração, faz nesse caminho. E o Senhor te abençoará. Assim eu creio. Glória a Deus. É desse jeito, gente. O importante é começar. O importante é você se levantar, né? Se posicionar e começar. E com certeza o Senhor vai te conduzir, vai te direcionar. Glória a Deus. Eu já quero agradecer a você que está conosco nesta manhã de sexta-feira, juntinhos aí, conectados. Que Deus continue abençoando a sua vida. Quero agradecer também aos nossos parceiros de fé que acreditam no Conectados em Fé. Quero agradecer a Academia WF, através do Ninho e da sua esposa Meire, que Deus continue, meus amados, abençoando vocês. Quero agradecer ao Colégio A Caminho da Vida, através dos missionários Anderson e Diégena. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. E a Sano, Sanduíche Natural, através da Isis Mesquita. Que Deus continue, minha amada, te abençoando. E olha, estamos indo para o intervalo, mas não sai daí, que já já estamos de volta. É você mesmo. Seu dia tá muito corrido, né? Que tal nós damos uma pausa pra você? Aqui na Sano tem os melhores lanches do planeta. Nós temos lanches de atum e frango. São maravilhosos. Vamos experimentar. É bom. Gostei, é bom. Todo caminho começa com uma porta aberta para o conhecimento. Da educação infantil ao Fundamental 1, trabalhamos com o método FTD, que estimula a autonomia e o prazer de aprender. A partir do 6º ano, nossos alunos utilizam os Chromebooks, método da Geek One. Tecnologia que transforma o aprendizado. E agora, damos mais um passo com a Cultura Maker, em parceria com Nave Vela, onde aprender é literalmente com a mão na massa. É aqui que a gente cresce, aprende e constrói o futuro. Colégio A Caminho da Vida, uma escola que ensina com princípios, valores e propósitos. Atenção! Se você quer entrar em forma e principalmente cuidar da sua saúde, venha para a WF Gym. Aqui você descobre os benefícios que cada exercício pode proporcionar ao seu corpo e ao seu bem-estar. Estamos localizados em São Miguel dos Campos, na principal do Estádio Ferreirão. Rua São Sebastião, bairro de Fátima, próximo à Praça Padre Cícero. Horário de funcionamento: segunda a sexta, das 5 da manhã às 9h30 da noite. Sábado, das 6 da manhã às 11 horas. Siga a gente no Instagram, @WFGym. WF Gym, promovendo saúde e bem-estar. Ainda que pra te servir,
Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei, porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Estamos de volta e hoje estaremos estreando mais um quadro aqui no programa Conectados em Fé. É o Top 3 da Fé. Nesse quadro, a gente apresenta 6 palavras relacionadas com a vida cristã. E os nossos convidados escolhem as 3 mais importantes para a sua vida. Além de escolher, eles também vão explicar o porquê de cada escolha. A ideia do quadro é nos fazer refletir sobre o que realmente tem valor na nossa caminhada com Deus e também sobre quais são as prioridades que guiam a nossa vida. Vamos às palavras na tela, produção. Está aqui, pastora. Fé, sonhos, esperança, gratidão, amor e trabalho. Qual a terceira palavra a senhora escolhe? É difícil, mas eu vou colocar gratidão para ela entrar aí nessa... Gratidão. Gratidão, tá aí na terceira posição. Por que gratidão, pastor? Impossível ser ingratos com o Senhor. Eu acho que a gratidão é a nossa resposta para o Senhor, para tudo, em qualquer momento. A palavra do Senhor vai nos dizer que nós precisamos dar graça a Deus em todas as circunstâncias. Então, assim, gratidão, ela tem que estar na nossa vida. Eu sei que, mediante essas palavras, todas precisariam estar, mas nesse momento, na minha visão, gratidão precisa existir o tempo todo. É verdade. Eu acredito que é uma das maiores qualidades do ser humano, é a gratidão. Exato. Tanto com Deus, como também com as pessoas. A pessoa agradecida, ela muda o seu ambiente. Verdade. A sua lente de visão do ambiente muda, porque olha o que a palavra diz. Deem graças em qualquer circunstância. É difícil você colocar isso em prática, mas uma vez que você consegue, estando num momento difícil, por exemplo, porque dar graças ao Senhor num momento bom é fácil. É verdade. Mas num momento difícil, quando você consegue olhar com a lente da gratidão para Deus, não pela consequência daquilo, porque a gente não pode olhar para o que está acontecendo, a gente precisa olhar para o Senhor. Então, estamos passando um momento de saúde difícil, por exemplo. Eu não vou agradecer pela doença, mas eu vou agradecer porque Deus ainda está mantendo a minha saúde. Verdade. Que ainda resta dela. Então, você muda o foco daquilo que deveria ser o grande problema da sua vida. Por isso, gratidão é tão importante. E não só a Bíblia diz isso, mas como a ciência também comprova. Pessoas gratas vivem melhor. Glória a Deus. E qual a segunda palavra? Segunda palavra, vamos deixar fé. 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 Porque glória a Deus. A fé move, Assim como a gratidão muda o ambiente, a fé nos move dentro desse ambiente. Nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Então, sem fé eu não caminho, sem fé eu não dou o próximo passo. Então, fé, ela está ali na nossa jornada, ela é a ação daquilo que nós cremos. Então, ela é a atitude, o comportamento daquilo que eu falo que creio. Então, se eu falo que eu creio, eu preciso ter a fé de caminhar em direção a isso ou conforme isso está na minha vida. Glória a Deus.
E pastora, em primeiro lugar, qual a palavra a senhora escolhe? Em primeiro lugar, vamos colocar a palavra amor. Amor, glória a Deus. E por que amor? Porque a própria palavra vai responder: Deus é amor. Aleluia. Quando a gente entende esse amor, quando a gente entende que Deus se revela para a gente com esse amor incondicional, esse amor que não está na expectativa de uma resposta ou de uma devolutiva. Deus nos ama porque Ele é amor. Nós nos rendemos a esse amor. Nós nos lançamos aos braços desse amor. Então, quando a gente entende isso e absorve isso, é como aquele versículo que vai nos dizer que a verdade vai nos libertar. A verdade de quando você conhece que Deus é amor, ela expande de uma maneira tão grande que você vai entender que no dia bom ou no dia mau, Deus é amor na sua vida. Deus te ama. Ah, mas eu não sou merecedora. Deus não te pediu. Ele não exigiu que você fosse merecedora. Ele não exige de nós nada para que Ele nos ame. Ele nos oferece esse amor. Ele nos oferta esse amor. Então, amor é o primeiro tópico aí, é o primeiro ganho, é o primeiro lugar aí nesse pódio, com certeza. É verdade. E glória a Deus, porque o Senhor nos ama, né? Decidiu nos amar. Sim. Glória a Deus. E não é mediante do que nós venhamos fazer. É, exato. Mas não há nada que eu faça que Ele possa me amar mais e também não há nada que eu faça que Ele possa me amar menos. É verdade. Glória a Deus. Então, gente, o top 3 da pastora Andréa ficou assim: gratidão, fé e amor. Glória a Deus. E agora, gente, quero saber também de vocês que estão aí nos assistindo, nos acompanhando aí em casa. Qual é o seu top 3 de hoje? Deixa aí a sua resposta nos comentários deste vídeo. Amém? Escolhe aí, mediante essas 6 palavras, e escolhe o teu top 3. E agora nós vamos à pergunta da produção para nossa convidada. E aí, produção? Glória a Deus, aleluia. Mas antes eu quero dar um aviso, um alerta para todas as mulheres. Você, mulher que está sofrendo algum tipo de abuso, seja psicológico ou físico, entre em contato com a Central de Atendimento à Mulher, número 180. Não se cale. Mais uma vez, você, mulher que está sofrendo algum tipo de abuso, seja físico ou psicológico, entre em contato com a Central de Atendimento à Mulher, número 180. Agora vamos à pergunta. Pastora, como manter a paz e a confiança quando a resposta de Deus é não? Lembrando que o Senhor é Pai. E um bom Pai nunca quer coisa ruim para a gente. Então, se Ele disse não, Ele sabe as razões dele e eu vou precisar confiar. Nós vemos isso, por exemplo, quando o Senhor estabelece as leis, quando o Senhor estabelece ali os mandamentos. Muitas daquelas palavras é não, não faça isso, não faça aquilo. E não é só um restringir, é proteger. Então, quando o Senhor coloca um não na nossa vida, tenha certeza que é por livramento e proteção. Ele sabe o que é melhor para a gente. Ele sabe o nosso amanhã, né? O Senhor é atemporal, Deus é atemporal. Ele sabe o que vai acontecer comigo mediante a minha escolha, né? Nós temos o livre-arbítrio de fazer ou não fazer as coisas, mas quando Ele nos orienta, como Ele vai dizer também no Pentateuco, no Velho Testamento, eu coloco diante de vocês o bem e o mal, porém, escolham o bem, né? Então, quando Ele diz não para a gente, é proteção ou livramento. Cabe a gente confiar e esperar o próximo passo. Glória a Deus. É desse jeito, gente.
o Senhor, Ele tem o melhor para nós. E muitas vezes o não de Deus hoje será o nosso melhor amanhã. Glória a Deus. E estamos no mês internacional das mulheres. Eu queria, minha pastora, que a senhora falasse um pouco desta mulher que vai aparecer aqui na tela. Esta mulher já foi uma menina muito machucada. Na infância tinha muitos sonhos, mas também muitas restrições, e passou boa parte da sua vida tendo crises de ansiedade, mesmo quando a gente não sabia nem diagnosticar isso. Olhando para ela, hoje eu vejo que ela passou por episódios de depressão, mas é a filha mais velha de 5 irmãos, tem uma mãe muito forte, maravilhosa, hoje casada com um homem que serve verdadeiramente ao Senhor, e tem seus 2 filhos que são herança de Deus. Essa mulher hoje entende o que é ser criada pelo Senhor. Glória a Deus. Em boa parte da sua vida, um dos questionamentos que ela tinha era: por que eu vim a este mundo? Para que eu vim a este mundo? Aos 9 anos, ela conhece Jesus. E você vai dizer assim, 9 anos? Como assim? Como é que uma criança de 9 anos se converte? Não peço explicações que a gente não tem. O que realmente acontece é que eu ouvi uma história sobre Jesus em um determinado dia, numa escola bíblica que eu fui convidada a estar. Daquele dia em diante, me lembro bem, a história era Jesus, Pedro andando sobre as águas. E eu fiquei eufórica. Eu entendia que existia uma vida que eu ainda não tinha vivido e que eu podia, a partir dali, começar a conhecer. Me veio a curiosidade, me veio o anseio, a sede, como a palavra do Senhor vai dizer, como uma coça que suspira pelas águas. Eu comecei a ter sede, eu ganhei, nesse mesmo período, aquele Novo Testamento, aquele bem pequenininho. E eu vorazmente lia e relia muito aquilo para conhecer esse Jesus, Então, foi uma conversão genuína, mas ainda com muitas restrições. Eu não poderia exercer a minha fé naquele tempo ainda livremente, uma situação familiar muito complicada, mas ela manteve a fé. E ela teve pessoas, isso é importante ressaltar, hoje não está mais conosco, mas o quanto é importante uma pessoa que intercede, uma pessoa que ora, uma pessoa que está do seu lado para te explicar uma coisa. Então, assim, era uma pessoa, na época, da igreja presbiteriana, então você vê que não é uma igreja, é uma igreja tradicional, mas eu via Jesus naquela mulher. Eu via no comportamento, no tratamento dela, como Jesus se manifestaria, como era para Jesus se manifestar no ambiente da sua casa, no ambiente do seu lar. Então, ela se converte ali aos 9 anos, ela entende que Jesus era a paz que ela precisava. E ela muda, então, ainda passando por muitas dificuldades, a questão da baixa autoestima foi gritante, pelo menos até os 20, 22 anos, era muito complicado, Qualquer coisa me levava às lágrimas, qualquer coisa era a questão de eu vou morrer, eu quero morrer, eu não aguento mais, eu não suporto mais, para que eu vim? Eu já convertida, mas ainda indagava, para que eu vim? E aí a gente volta naquele texto bíblico que eu já mencionei, você vai conhecer a verdade e a verdade vai te libertar. Eu já tinha lido esse mesmo versículo várias outras vezes, mas em um determinado dia eu li a passagem que diz: fui eu que te gerei no ventre da sua mãe, te levantei por profeta entre as nações. Não estava eu ousando ser nada, eu só ousei me dispor ao Senhor.
né? O ministério, o trabalho que a gente exerce hoje não era a minha ambição de vir, eu quero ser pastora, eu quero ser missionária, não. Eu só queria servir e o Senhor foi nos amadurecendo mediante a isso. E hoje essa mulher continua sendo a mesma garotinha, só que agora com um bom pai. Glória a Deus. Um pai que a ama e que a motiva a viver todos os dias para a glória dele. Amém. Glória a Deus. Que manhã, gente, maravilhosa. Que presença poderosa do Senhor neste lugar. Glória a Deus. Eu já quero agradecer mais uma vez a vocês que estão aí conosco, nos assistindo. Deus te abençoe. Eu tenho certeza que tudo que está sendo falado aqui nesta manhã você está sendo aí impactados pela palavra do Senhor. Eu já quero agradecer também aos nossos parceiros de fé que está conosco, que acredita no Conectados em Fé. Quero agradecer a Academia WF, através do Ninho e da sua esposa Mary, que Deus continue abençoando vocês. Quero agradecer ao Colégio A Caminho da Vida, através dos missionários Anderson e Diégena, que Deus abençoe vocês, meus amados. E a Sano, Sanduíche Natural, através da Isis Mesquita, que Deus te abençoe. E olha, gente, estamos indo para mais um intervalo, mas não sai daí, continua juntinho conosco, que já já estamos de volta. Atenção! Se você quer entrar em forma e principalmente cuidar da sua saúde, venha para a WF Gym. Aqui você descobre os benefícios que cada exercício pode proporcionar ao seu corpo e ao seu bem-estar. Estamos localizados em São Miguel dos Campos, na principal do Estádio Ferreirão. Rua São Sebastião, bairro de Fátima, próximo à Praça Padre Cícero. Horário de funcionamento: segunda a sexta, das 5 da manhã às 9h30 da noite. Sábado, das 6 da manhã às 11 horas. Siga a gente no Instagram, @WFGym. WF Gym, promovendo saúde e bem-estar. Todo caminho começa com uma porta aberta para o conhecimento. Da educação infantil ao Fundamental 1, trabalhamos com o método FTD, que estimula a autonomia e o prazer de aprender. A partir do 6º ano, nossos alunos utilizam os Chromebooks, método da Geek One. Tecnologia que transforma o aprendizado. E agora, damos mais um passo com a Cultura Maker, em parceria com Nave à Vela, onde aprender é literalmente com a mão na massa. É aqui que a gente cresce, aprende e constrói o futuro. Colégio A Caminho da Vida, uma escola que ensina com princípios, valores e propósitos. É você mesmo. Seu dia tá muito corrido, né? Que tal nós damos uma pausa pra você? Aqui na Sano tem os melhores lanches do planeta. Nós temos lanches de atum e frango. São maravilhosos. Vamos experimentar. É bom. Gostei, é bom. Não há ferrolhos e nem portas que se fechem diante da tua voz, e não há doença
diante de nós e a tempestade se acalma na voz daquele. Estamos de volta com Conectados em Fé. E agora estamos indo para um quadro maravilhoso de reflexão, que é o Momento de Fé, com o apóstolo Josivaldo Lima. Graça e paz, povo de Deus. Nesse momento queremos trazer uma palavra direcionada a você, mulher. Você que é o fundamento espiritual do lar. Sabemos que o sacerdote, ele é aquela pessoa que protege o lar, santifica o lar, sacrifica em prol do lar. Mas a mulher em si, ela é o fundamento que edifica o lar. Provérbios 24:3 diz: com a sabedoria se edifica a casa. Uma mulher sábia, a palavra de Deus nos diz que ela é aquela que edifica a casa. E sabemos que a tola, a insensata, com as suas próprias mãos, destrói a sua casa, derruba a sua casa. É o que a palavra de Deus nos diz. A sabedoria na Bíblia, nós sabemos que ela começa pelo temor. Se a mulher teme ao Senhor, ela já é sábia, porque ela vai saber como edificar, como lidar diante das circunstâncias, como lidar diante das situações adversas. Uma mulher sábia, ela sabe que a dependência dela não está no homem, não está nos parentes, nos filhos. A dependência dela está em Deus. Ela precisa depender 100% de Deus. Foi assim com Sara, foi assim com Rebeca, foi assim com Débora, foi assim com Maria. Maria, mãe de Jesus, quando ela recebeu a visitação do anjo, o anjo lhe trouxe a notícia. Ela ficou atônita com a notícia, mas algo especial tocou o seu coração. E Maria disse: faça-se segundo a tua vontade. Então, a mulher sábia, ela discerne os códigos espirituais. Ela tem a capacidade de agir segundo os princípios divinos. Ela não age pela força, ela não age pelo momento, ela não age pela circunstância. Ela age convicta de que está fazendo segundo a vontade de Deus. Por quê? Porque ela sabe que ela é a construtora do ambiente espiritual no lar. Ela é a mulher que levanta-se para orar. A mulher sábia sabe que o lar precisa da direção espiritual. Ela é a cooperadora do esposo. Ela reconhece o sacerdócio que o seu esposo tem, mas também ela é aquela que acende a luz no lar, trazendo paz, alegria, trazendo bem-estar dentro do seu lar. Conta-se que um pastor, visitando uma irmã, uma senhora já de uma certa idade, e toda a família servindo ali no altar, aquele pastor ficou maravilhado e perguntou para aquela irmã o que era que ela fazia, de que forma ela agia, que a sua família estava toda ali no altar.
qual era o segredo da sua vida. E ela respondeu calma, tranquila, resoluta. Ela disse: eu nunca deixei a minha casa dormir sem que Deus fosse convidado para estar ali conosco. Casas, famílias não são protegidas por muros. Ainda que venhamos colocar os muros, mas a proteção das casas está no Senhor. E quando aquelas pessoas que ali habitam usam da sabedoria, que é o temor do Senhor, casas são protegidas de fato pelos joelhos. Mulheres que oram, mulheres de joelhos, filhos de pé, mulheres de joelhos, maridos fortes. A mulher sábia constrói sua casa com palavras. Que Deus te abençoe. E na próxima semana nos encontramos aqui, nesta manhã de sexta-feira. Beijo no coração e até lá. Ministério Apostólico Betel, Apóstolo Josivaldo Lima. Foram noites intermináveis, eu só chorava. Bem no auge da minha dor, nada me consolava. Mas eu sobrevivi como a águia solitária, e a sorte de novo sorriu pra mim. Deus me escondeu bem debaixo de suas asas. Nenhuma peste me matou, nenhuma flecha me atingiu. Eu aprendi a ganhar, perdendo eu aprendi a subir, descendo, doeu, mas eu cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo, e o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Estamos de volta e estamos indo para o finalzinho do nosso programa. E eu já quero passar as considerações finais para a nossa convidada desta manhã, pastora Andréa. Olha, eu quero muito agradecer. Eu fiquei muito feliz de estar aqui com vocês. Quero agradecer ao meu pastor Renisvan, pastora Renata, né, por nos ter a cobertura, nos dar essa cobertura e também nos motivar, né? Ele disse: olha, mãe Yara, irmão César vão ligar para você. Eu disse: eis-nos aqui, Senhor, eis-nos aqui. Então, assim, também louvo a Deus pela vida deles, pelo trabalho, né, que é feito, né, ali da Igreja Batista Vida, que são duas aqui em São Miguel, né? Nós temos a sede, está aqui no Canto da Saudade, e nós pastoreamos a Igreja Batista Vida lá no Hélio Jatobá 1, tá? Quadra 1, número 1, ali na Rua do Matuto. É mais fácil de identificar, de localizar, tá ali. Nós temos cultos aos domingos às 18 horas, o culto da família, e também às quartas-feiras às 19 horas. Nós estamos ali com os nossos cultos. Nas segundas-feiras, às 7h30 da noite, nosso momento de oração, né, intercessão ali às segundas-feiras, 7h30 da noite. Vocês são nossos convidados, estejam com a gente lá, façam-nos a visita. A casa do Pai está sempre aberta. Amém. Também quero passar as considerações finais para a nossa produção. Glória a Deus. Mas antes, deixa eu mandar um abraço para o pastor Marcelinho e todos os funcionários do posto Sena, lá na cidade de Osasco, São Paulo. Estou fazendo merchan de graça, viu? Um abraço, Marcelinho, e todos vocês continuem conectados no Conectados. Pessoal, continue assistindo no Conectados em Fé, na TV da gente, comentem, compartilhem e curtam. Mas para tudo isso tem que se inscrever primeiro, ok? Mas também não deixe de seguir a Missionária Yara no YouTube e no Instagram, e o Conectados em Fé no Instagram e no TikTok.
Até a próxima semana, se assim Deus permitir. Muito obrigado. Então, gente, eu já quero também agradecer a vocês que ficaram conosco até agora, conectados, juntinhos. Que o Senhor continue abençoando a vida de vocês. Quero agradecer a nossa pastora Andréa, que nos deu a honra de estar conosco nesta manhã, com essa entrevista maravilhosa. Quero agradecer também ao seu esposo, Edmilson Alves, que está aqui. Quero agradecer a todos que nos acompanham, que curte, que coloca lá o seu comentário, que Deus continue abençoando. E olha, gente, domingo temos culto. Tem culto lá na Igreja Batista, como a pastora Andréa já falou. Temos culto também no Ministério Betel, sede a partir das 18 horas. Então, olha, não fique em casa, venha adorar conosco, vamos adorar aquele que vive e reina para sempre. Um ótimo final de semana, que Deus continue te abençoando. Beijo. E sexta-feira estaremos de volta com mais um tema maravilhoso, se assim o Senhor nos permitir. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti.